que eu vou lhe falar, te ensinar, você tem que aprender. Na roda de capoeira, quero ver clima, quero ver astral, quero ver você... Boa, galera, eu sou o Mestre Gunga e esse é o nosso 13º episódio Vem Pra Roda, o nosso podcast voltado pra capoeira. Oi, galera, eu sou Yuna Procópio, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Vou começar agradecendo os nossos patrocinadores, Eagle by Yuna, Box Dois Irmãos, Mega Muscle e Biofit Academia. Galera, o nosso tema hoje é de extrema importância. É como a capoeira ajuda na saúde mental. E hoje a gente está recebendo aqui mestre Brucutu, de Brasília. É uma honra estar te recebendo aqui, mestre. E Honra toda minha. é doutor em psicologia, correto? Engenharia de produção. Oh, legal. É um prazer, mestre. Eu aproveitar até para ficar parecendo que fica descontextualizado, né? Quem é que produz, né, o ser humano e a máquina? É mais ou menos nessa pegada aí. Bacana. Mestre, é um prazer te receber aqui, seja muito bem-vindo. E para Gratidão. começar, pode começar contando pra gente como iniciou a sua história com a capoeira. Onde tudo isso começou? A capoeira eu conheci ela em Salvador, no 19 Batalhão de Caçadores, onde mestre Bimba deu aula. Eu estudava no Colégio Militar de Salvador quando ele foi extinto e a gente foi transferido para o Colégio Militar do Rio de Janeiro. Lá quem dava aula era o mestre Canguru, que veio fundar a Abadá um ano depois, né? Eu comecei com ele porque eu vi a capoeira para mim era uma coisa muito lúdica em Salvador. E eu nem acreditava enquanto luta até de uma certa forma. E quando eu conheci o mestre Canguru tem uma pegada muito reta, um cara sério, sabe? Aquilo me pegou. E dali eu não parei mais, né? Dali eu fui transferido aqui para Brasília, vim para Brasília, né? E aí continuei com os amigos do mestre Canguru aqui e sigo com ela sempre. Legal, mestre. A gente está dando início aqui a esse assunto. Explica pra gente o que é psicologia. Psicologia é o logos da psique. O que é psique? Psique tem, vamos dizer, tem eu costumo dividir em duas áreas, né? Existe o aspecto cognitivo e o aspecto psíquico. O aspecto cognitivo é como eu apreendo o mundo, como eu vejo o mundo, como eu percebo. Estou olhando vocês aqui, estou reconhecendo Yuna, estou reconhecendo o mestre Gunga. Então, meu padrão, eu vou compreendendo isso, eu vou formando uma opinião, vou tomar uma decisão, vou resolver problemas, né? Isso é o processo cognitivo, cognose, né? De onde vem a palavra, ou seja, gnose conhecimento, ou seja, como é que eu adquiro conhecimento. Esse é o processo cognitivo, ele está no nosso sistema nervoso central. O processo psíquico é o processo afetivo, né? Como é que eu prefiro definir até psíquico em afeto? É aquilo que me afeta e afeta os outros, e aquilo que os outros me afetam. Então, psicologia seria o logos do psiquismo e da cognição. Legal. E aonde começou a sua história na psicologia? Eu já era capoeirista, né? E lá no início da década de 90, a gente queria, eu já dava aula de capoeira, a gente queria colocar a capoeira num patamar maior. Os amigos foram estudar educação física, né? Eu falei, pô, educação física bacana, só que todo mundo vai. Eu prefiro estudar por mim mesmo, né? Como eu fiz, né? E eu fui, não, eu acho que a capoeira é um poderoso recurso terapêutico, né? Porque eu vinha de um trabalho psicológico, né? E a capoeira me abarcou de uma forma bem mais completa, né? Dando continuidade, né? Pô, isso aqui é terapêutico demais. E dali, de cá para lá, eu venho estudando essa relação do corpo, inclusive, com a mente. Legal. Então, mestre, você está afirmando aí que todo mestre de capoeira, todos os professores de capoeira, instrutores de capoeira são terapêuticos. É isso? São terapeutas. Eles só não sabem alguns detalhes que a gente vai explicar aqui agora e todo mundo vai ficar sabendo, né? Não vamos deixar nenhuma dúvida, inclusive. Veja bem, o nosso sistema, os estudos hoje em dia em biologia molecular, fisiologia,
já mostram que a gente tem um sistema afetivo. A gente fica, sistema afetivo, onde que é a mente, é o coração, é o sistema miofacial. Ele tem mais, tem mais terminações nervosas e sensitivas do que qualquer outro órgão. O órgão sensorial do corpo é o sistema miofacial. E o que seria esse sistema miofacial? Mio, músculo. Fáscia são os conectivos que ligam. Tá? Não só o que ligam, como que faz o formato que cada um de nós temos. O formato do nosso corpo, inclusive, vai dizer um pouco da gente, de uma história que tem lá para trás. O alongamento, com alongamento você trabalha o sistema muscular e você solta. Eu comentei com você, o lado psíquico, o lado afetivo, ele fica guardado na musculatura, no corpo, nesse sistema miofacial todo. O mio você alonga, o músculo mio você alonga, você solta. A gente pode ver que tem muitas vezes quando a gente fica tenso. Eu ia falar isso. Fibromialgia, por exemplo. A gente vai fazendo. A fibromialgia nada mais é, o fisioterapeuta não consegue entender. Mas esse tipo de informação que eu estou passando agora para vocês, o fisioterapeuta já pega rapidamente, porque ele manipula o corpo das pessoas. Então ele sabe quando manipula o corpo da pessoa, ou vai sair uma angústia, ou vai sair um tesão, ou vai sair um desespero na pessoa. Ou seja, o corpo ele trava aquela área, porque aquela área é onde vai estar residindo o afeto. Então, como ele não pode ter acesso àquele afeto, porque traz ansiedade para ele, o afeto, ele isola no corpo. Isso é bom quando a gente não aguenta, mas a gente tem que ir devagarzinho, tentar reintegrar esse afeto, compreender o que seja ele. Então, com o músculo, você alonga, você solta. A fáscia, você já não faz assim. A fáscia você consegue trabalhar ela e soltar a emoção que está lá através do movimento. Gente, olha só, isso é uma coisa que eu descobri da prática para a teoria, para buscar para a teoria, né? Porque eu usava as técnicas de psicologia corporal com clientes com depressão e nem sempre dava certo. Aí eu botava para agendar, dava certo. Eu falei, meu Deus do céu, a capoeira é mágica. Mas hoje eu já sei que não é isso. Estudando um pouco mais, a gente vê que o mio você faz a irrupção do afeto alongando, mas a face você só faz por meio do movimento. Então, se o capoeirista souber o que ele precisa fazer, a capoeira já tem várias situações de a musicalidade, onde que ela é terapêutica, a musicalidade, o afeto, o social. O grupo, né? Tem tudo isso, mas o que cura, por exemplo, uma depressão é você cansar a base, tanto os flexores, os abdutores, os adutores e o extensor, cansa para ver um tremor na perna ali. Quando tem aquele tremor na perna, você dá um boot na cabeça. Então, você tira qualquer tipo de... Veja bem, De pensamento. estou falando que cura a depressão, né? A depressão ela só se cura, vamos dizer assim, com o autoconhecimento que você tem daquilo que está para trás, alguma coisa que está lá para trás, né? O que a capoeira faz é tirar aquela pressão que, quando fica muito tempo nessa pressão, a pessoa deprime. 6 meses a pessoa num estado assim, a pessoa já começa a entrar em depressão e aí começa a mudar toda a química corporal dela. Quer dizer, são várias questões que são terapêuticas na capoeira, como a musicalidade, o canto, a sociabilização, mas ela participa mesmo no tratamento, por exemplo, da depressão, através do movimento, para soltar essa faixa, os afetos que estão contidos ali, que você não está podendo acessar agora, mas que de uma forma ou outra, você trabalhando elas fisicamente, se movimentando, você acaba soltando e vai trabalhando devagar, vai aparecendo de forma indireta para a gente. Certo. E falando sobre isso, sobre a questão, como que o senhor vê a questão da ansiedade e da depressão, que, né, é uma luta que tanta gente passa?
São dois caminhos até diferentes, tá? A ansiedade e a depressão, elas costumam estar juntas porque a pessoa que vai ficando muito ansiosa, bastante ansiosa, chega uma hora que o corpo não aguenta e fala, para, aí deprime a pessoa, né? Isso é ansiedade gerando a depressão, né? Mas aí tem uma coisa que está amarrada lá para trás. A depressão é sempre algo do passado, que a pessoa não conseguiu trabalhar. Aquilo que a gente não olha e não trabalha, sabe? Vai tomando Uma proporção forma maior. gigantesca. Por exemplo, eu não vou olhar para trás, não, que aqui atrás tem um monstro. Então eu não vou olhar para trás. Aí você não vai olhando, ele vai ficando gigante. E quando, na verdade, é pequenininho. É uma coisa, inclusive, costuma ser, no set terapêutico, a coisa de pequeno lá de trás. Bom, a depressão é essa coisa que está lá para trás. A ansiedade é um receio do futuro. Então, a pessoa ela está ansiosa porque ela está vivendo vários cenários para o futuro e tendo medo daquilo ali, né? A capoeira, como é que ajuda isso? A depressão ela vai soltar o afeto da pessoa, como vai dar um boot na cabeça dela, dá um apagão mesmo, que nem computador, né? Aí a pessoa zera a máquina de novo para ver, né? Para tentar de novo se restabelecer. A ansiedade, por sua vez, a pessoa mexe o corpo, precisa mexer o corpo. Então, o que a capoeira não faz? A capoeira está mexendo o corpo. Então, o ansioso é ótimo para ele, para trabalhar essa coisa de botar. O ansioso é mais fácil até trabalhar, quando ele consegue aderir ao tratamento. O difícil é ele aderir ao tratamento. O depressivo não, ele está na lama, ele adere na hora, né? O ansioso não, ele não aguenta. Ele acha que Mas nunca você tem tempo bota pra tudo- nada, na verdade, também, né? Porque ele tá sempre tão preocupado com o futuro ou o que Isso, vai vir, Isso. que na minha cabeça eu não tenho tempo pra poder parar e eu prestar atenção em mim nesse momento. Exatamente, perfeito, exatamente. E a capoeira dá essa presença de espírito. A roda dá essa presença. Você não pode estar no futuro numa roda de capoeira. Exatamente. Fica no futuro pra você Então, ver se não leva uma... Aí só tem um detalhezinho para trabalhar o ansioso, que é ele fazer um plano de vida. Está preocupado com o futuro? Não se preocupa, não. Planeja teu futuro. Agora, o depressivo já é um trabalho mais complicado, porque ele precisa. Também é mais fácil, por incrível que pareça, mais fácil de se trabalhar. Assim, a cura, como eu falei antes, a cura é só se dá com o processo de conhecimento. Mas o sofrimento que leva ao suicídio, que está gigante na nossa sociedade, Sim, não está acabou sendo e falado, mas até pouco tempo atrás, nosso amigo lá, o Catraca, né? Tirou a Isso. vida dele por depressão, né? Então a gente tem que Tem ter... amigos do Catraca deprimidos também, que eu já sei. Sim, Já ensinei até o que tem que fazer. Eu acho que uma Né? coisa que a gente deve parar pra analisar também é que a maioria das pessoas, não vamos generalizar, dizer todas, mas a maioria das pessoas acabam, quando não passaram ainda por isso, acaba julgando. Então, tipo, é graça. Ai, tá triste. Ai, levanta, frescura. vai trabalhar. Ai, garanto É que se fizer frescura. alguma coisa, vai mudar. E não é assim, gente. Tenho certeza Nossa, que é uma qualquer doença, um... gente. Exatamente. É uma questão, sabe, Iona, semântica, sabe? Porque a gente está triste, a gente fala, eu tô deprimido hoje. Não. Para você estar deprimido, você tem que estar no mínimo 6 meses nessa condição. E aí, para sair dessa condição, não vai ser assim. É uma coisa terrível, tá? É sofrimento puro. E a pessoa fica com a cara assim, de estagnada, né? Mas a cabeça está a mil. O cara está de pastel assim, mas a cabeça está a mil. Pô, você não vai se levantar daí, não? Eu falei, se eu quisesse levantar, eu levantava. não, eu tive depressão. Eu tive depressão, sei o Uh. quanto é ruim. Eu fiquei uma semana deitado e achando que estava normal, estava tranquilo, mas era medo de sair para rua. Mas você teve durante muito tempo isso? Ou foi no mês que você ficou... Não, isso vem com o tempo, foi com o tempo. Foi um processo. Ah, tá. Foi um processo. Foi um Então você processo. teve depressão. Sim, foi um processo. Não foi E uma aí, semana. para sair... Nossa, não, foi muito difícil, foi uma coisa muito complicada. Aí onde eu engordei, pô, aquela vez no evento no Rio, lembra que eu tava aí? Sim. Eu tava gordo, cheguei a 130 quilos, né? E aí, para você ver quem tá falando do corpo, né, cara? O corpo, ele vai falar de uma coisa que você tem... Você vai me desculpar o meu abuso de falar de ti? Não, tranquilo. Mas teu corpo mostra que lá atrás,
quando tu nasceu. E antes de você ficar, pô, tu vai me expor. Pô, meu, quando você nasceu, cara, quem era você, cara? Pelo amor de Deus, para ter um julgamento de valor de qualquer coisa, sabe? Uhum. Quando você nasceu ali, na fase oral ali, quando você estava... E agora? Me cortaram na barriga aqui, onde estava minha comida, eu estou passando fome, eu vou morrer. E aí você não sabe, você não sabe se vai morrer ou não. Essa ansiedade, ela traz essa oralidade. Aí você fica achando que tem problemas que são atuais, eles são reatualizados. Mas tá nisso lá de trás, que é difícil a gente alcançar isso daí. Uma segunda coisa que teu corpo me diz, Gunga, corta aí, eu vou te invadir. É alguma humilhação que você passou ali nos 2 anos e meio, mais ou menos. Que você passou aquela humilhação e você não quer mais ser humilhado, de jeito nenhum. Sabe? Bem e isso, aí, é bem isso. E aí, isso também, a gente quando fala, a gente fala da dor, assim, é para trabalhar, mas a gente pode falar também da vantagem que tem isso daí. A vantagem que tem isso aí é que você acabou pautando sua vida por uma justiça. Estou falando de você de uma profundidade que eu não conheço, mas porque teu corpo está me dizendo. Uhum. Ou seja, a fáscia, existe uma fáscia que ela é a faciforme. Ela vai dando a forma do que está pegando na sua cabeça. Por isso que o corpo não diz muito, mas diz algumas coisas. Quando se fala de depressão, então, a fonte vai estar a fonte vai estar por aí. Se você tiver com raiva, você já sabe que foi alguma coisa relacionada à humilhação. Então aí você vai trabalhar, tá? Planejando a vida. Aproveita que essa parte, porra, quanto eu não sei o que é, vou planejar minha vida. Que é a mesma coisa para o ansioso, é para quem teve essa coisa que é depressivo, que teve uma humilhação lá para trás, e que tudo que humilha de novo é reatualizado. Ou uma coisa oral, te dá uma ansiedade qualquer, um medo qualquer, que é o medo do viver, do ser abandonado até. Né? Que é isso que a criança tem um receio, de abandono. O ser abandonado vai fazer você levar as coisas para a boca. Para você ver, o seu corpo falando de você. No seu corpo também está a cura. Porque do mesmo jeito que no corpo está esses afetos que a gente consegue ver para poder trabalhar, no seu corpo está a forma de você soltar eles para você ir trabalhando com o tempo. Eu prefiro ensinar ao pessoal como fazer uma autoanálise. Por isso os livros até que eu escrevi, o Ego, é mais para ensinar. Pô, autoajuda não, pode parar. É autoconhecimento. E aí tem gente que me fala do livro, fala, pô, eu vi fulano, eu vi Bertrano, eu falei, você não entendeu nada do livro. Não era para você olhar lá para fora, é para você, pra dentro. é sobre a gente, sempre é. É sobre a gente, cara. Tá, e muito interessante. Mas o egóico, ele não consegue olhar para dentro, ele consegue só olhar para fora. E quando ele olha para fora, eu já dizia na Bíblia, não é psicologia não, na Bíblia. Quando Pedro fala de Paulo, mais ser de Paulo que de Pedro. Ele está falando dele. Mas ele não consegue reconhecer nele, ele vai reconhecendo no outro. Eu percebi fulano e Beltrano. Isso que Só você não tá falando. Você. Assim, primeiro que eu sou apaixonada. Meu pai já falou aqui, né? Você nem gosta desse tema, né? Eu sou apaixonada por esses temas. E quando Leu você livro. fala. Pode deixar. E quando a gente fala da questão do autoconhecimento, há uns 2 meses atrás, 1 mês e pouco, eu tava vindo numa pegada muito constante. Então, assim, de trabalho, de tudo mais, eu não tava realmente sem tempo. Então, tipo assim, não tinha tempo pra nada. E aí eu parei e falei assim, não, pera, listei o que de fato estava me incomodando em algumas pessoas e cheguei em cada uma delas, até o meu próprio pai, né, tava no meio, cheguei em cada uma delas e falei, seguinte, isso tá me incomodando em você porque eu sei que tá em mim. Só que eu preciso que você compreenda que quando você faz isso comigo, é muito ruim porque você tá me afetando no momento em que eu não tenho condição de sentar e administrar isso de uma maneira positiva. Então, e foi muito bacana quando eu fiz isso, que eles ficavam olhando pra minha cara assim, tipo... Porque eu não tenho o que falar, porque eu não tava falando deles nesse momento, eu tava falando de mim e de como eu me sentia quando isso acontecia. Só que assim, parar pra fazer parar pra fazer essa análise no momento em que a gente tá com 1 milhão de coisas, é muito difícil, mas é necessário. Porque depois que eu fiz isso, parece que fez assim, parece que eu peguei o peso que tava nas minhas costas e fiz assim, tirou pra fora. Tipo, pronto. Sem precisar pirar de alguma maneira, entendeu? Exatamente, é isso aí. É isso aí, perfeito.
Então, mestre, É que bom que você dê esse testemunho aí, que muita gente pega isso daí e compreende. então, interessante todo esse assunto. E para a gente ajudar os mestres capoeiros, os professores de capoeiras, ter esse entendimento para que eles levem para cada lugar, tipo assim, dessa forma, para a gente poder estar ajudando o pessoal com depressão, com ansiedade. Boa pergunta, viu, mestre? É excelente a gente deixar isso bem claro até, né? São coisas diferentes para cada um. A ansiedade, faz capoeira, que vai dar certo. Não precisa nem se preocupar. Simples assim. Agora, para depressão, aí existe um ponto que tem que ser feito. Como é que é ele? A mobilidade articular, né? Solta todas as articulações. Começa aqui com a sua licença. Pega no pé aqui, ó. O tornozelo, tem muito afeto ali. Pode mexer um pouquinho no tornozelo, você vai ver, pô, opa, solta. Vai no quadril, solta o quadril. O quadril tem muito afeto que amarra o quadril, sabe? Tem muito afeto, por exemplo, eu quero agredir uma pessoa, o meu redondo ele vai segurar o meu bíceps para não ir, sabe? Para não dar um murro. Isso, quando você pensa alguma coisa no corpo, tem um correlato. Não pode. A tomada de decisão, gente, ela é feita não só na cabeça. Na cabeça fica o processo cognitivo, o processo diretor geral, né? Mas o corpo todo ele toma decisão. E é isso que o trabalho de Bruce Lipton, que é a novidade, que a medicina está louquinha com ele, e é bacana isso mesmo, que vai mostrar que nas células, na nossa membrana, qualquer membrana, o cérebro da célula é a membrana. Tá? Na membrana fica uma proteína que percebe tudo, ruído, suas emoções, ela percebe tudo, ela entra e comunica para outra proteína, que decide que outra proteína que ela vai pôr em ação. Olha como é que... Né? Existem 53 milhões desses seres pensantes dentro da gente, que seguem uma linha assim, mas... Então você pensou em agredir alguém, seu corpo vai travar. Não, você não vai fazer isso. Sabe? Bom, soltou mobilidade articular em tudo, que isso é o aquecimento da capoeira, só o tornozelo, de repente, que não tem muito na capoeira, né? Só fica o tornozelo e trabalha essa parte aqui, que ela é mental demais, ela separa a cabeça. Trabalhou isso daqui, soltou isso daí, liberação miofacial, e é só colocar no Google para ver. É um plus que eu tenho usado ultimamente, né? Pela evolução que a educação física teve. Agora, eu não usava antes. Tá? O que é importante depois de fazer essa mobilidade articular toda? Levar a pessoa à estafa na base, no movimento. Não adianta você ficar parado, porque eu coloco bastante a posição parada, onde a pessoa fica encostada na parede, com as costas na parede, e como se estivesse sentado numa cadeira, sabe? E ali para deixar queimar a perna. É bom, isso estafa um pouco também. Mas não pode ficar só parado assim, tem que ser em movimento. Como eu falei, a fáscia vai soltar a emoção por meio do movimento. Uma descida básica, uma esquiva legal para poder... Isso, bastante ginga. E aí a queixada vai junto, armada. Coloca os movimentos da capoeira naturais, mas tem que levar a estafa. Entendi. Né? Na estafa, a ginga para a estafa. A pessoa estafou, você vai colocá-la numa posição de borboleta, tá? Vai pedir para ela fechar a perna e aí soltar um pouquinho a perna só. Aí você vai ver que a perna vai tremer, ela vai fazer assim. Ajuda até a perna a tremer. Pode até forçar, quando você vê, vai ficar naturalmente assim tremendo. Quando isso acontecer, acabou. Eu costumo até brincar, vou falar, se o conselho de psicologia quiser me julgar, me julgue. Não tem problema não. Todo mundo reclama quando eu falo isso. Mas quando vê alguém que quer suicidar, eu falo, não, peraí que eu vou aí, te ajudo. E aí depois que botei a perna para tremer, eu falei, e aí, vamos se matar? Que isso, mestre? Eu não preciso não, eu tenho certeza. Deu um boot na cabeça. Sabe? Acabou essa depressão, que é o mal do século, que é o problema, não tem mais. É claro que a pessoa vai ficar sofrendo ainda, porque daqui a 4 dias, de repente, ou daqui a uma semana, vai saber como é que enche o copo de cada um, ela vai ter que fazer. E tem que ser diária, né? Tem que ser diário esse treinamento. Isso.
diário, ou ela está sentindo de novo que não está bem, costuma-se 3, 4 dias, né? Aí ela vai de novo, quando não está bem, né? Quando uma vez por semana, você fizer isso daí... Não, mas se você faz diário, você vai prevenir. Exatamente. Se você Essa é a faz diário, ideia. você vai A prevenir. ideia é Exatamente. justamente não deixar chegar ali para poder, né, Justo, remediar. justo, Então a gente vai justo. prevenindo, né? Não, você, o mais que pode acontecer é você virar um atleta, um praticante. Na pior das Agora, hipóteses. há uma limitação desse tipo de proposta de trabalho. Aquela pessoa que não pode se movimentar, por exemplo. Então, ali eu não consigo chegar. Mas aquelas que podem se movimentar, o mal do século não é mais mal. Tá? É só uma falta de conhecimento pessoal. Né? A pandemia me deu essa vantagem de estudar todas as outras disciplinas. Eu sou estudólatra, tá? Como vocês viram, psicólogo que foi para engenharia de produção. Né? O mestrado e doutorado foi em engenharia de produção e cognição. Na psicologia, aqui na Universidade de Brasília, eu estudei psicanálise. E aí fui buscar, mas na engenharia de produção, a comunicação era em cognitivez. Então, vamos embora. Foi até bom, porque eu transformei aquele conhecimento todo de psicanálise em cognitivez. Onde é que você leu isso? Em Freud. Freud explica. Como? Ele explica. Mas ele é psicanálise. Não, psicanálise é o nome do mercado também, sabe? Então, não tem a briga. Fulano não gosta de ciclano, não. É fulano que não gosta de ciclano é porque não estudou ciclano. Porque se estudar, vai ver que não tem nada a ver. Que pode se complementar. São só semânticas diferentes. Até porque a gente precisa entender o que se encaixa melhor na vida de cada um. Então, por Isso. exemplo, não é, por exemplo, que se eu for cristã que eu tenho que pregar pro outro que ele também deve ser, porque aquilo me faz bem. Talvez pro fulano não faça. E entender Exatamente. e respeitar o que cada um... E aí entra exatamente no que você falou, de autoconhecimento. Quando você compreende o que me faz bem, qual é o caminho que eu quero pra minha vida, o que os outros falam é irrelevante. Porque tudo bem, eu falo pros meus amigos, eu falei, gente, eu não preciso que vocês concordem comigo. Eu preciso que vocês respeitem o que eu estou falando. Ponto. É só sobre isso. E sempre sobre a gente. Não adianta. E outra coisa, aproveitando aqui, mestre, que a gente estava conversando aí no evento, como a gente estava falando sobre o capoeirista ser uma ferramenta contra o combate à depressão, à ansiedade, o senhor vai estar lançando aí um movimento, né, um projeto aí para a gente fazer um trabalho voltado para a saúde, correto? Exatamente. Na pandemia, mestre, está tendo um surto, vamos dizer que você está tendo uma pandemia emocional, principalmente da depressão e do suicídio. Suicídio que não pode ser falado, mas é paradoxal, né? Mas você precisa comentar e falar para poder, para poder enfrentar o problema. Mas para não gerar estímulo a isso, né? Tem muita gente se suicidando agora, né? O pessoal fala, pô, mas isso que você fez, bacana, você conseguiu chegar nisso daí, mas falta gente para treinar. Eu falei, não precisa treinar, não, é só falar um pouquinho a coisa com o capoeirista, que todo mestre de capoeira, todo profissional de yoga também, tá? Profissionais do movimento, né? Que é uma área, até a terapia do movimento, são altamente capazes de solucionar esse problema. Então a gente tem muita ferramenta para trabalhar contra, certo? Exatamente. E como que o senhor indica, na verdade, ou aconselha os mestres a identificarem isso? Porque, assim, não é todo mundo que chega e fala abertamente. Tipo, estou passando, ou aqui... Tudo bem, a gente sabe primeiro que é um processo, não é do dia pra noite, hoje eu acordei, estou ansiosa, hoje eu acordei, estou depressiva. A gente entende como processo. Mas como, por exemplo, eu, como mestre, né, no caso, vou identificar que o meu aluno está passando por algo ou que está encaminhando para isso, entende? Olha, não tem uma resposta certa para isso. É complicado mesmo e vai do feeling do Mas uma coisa que eu posso te indicar, aquele aluno, por exemplo, que separou ou que teve algum problema e aí de repente está feliz demais e sempre na felicidade dele com um copo de bebida na mão, fica cuidado com ele. Porque ele está querendo justamente mostrar, eu estou bem, mas na verdade ele está se afundando, aí deixa chegar aquele tempo todo onde ele se afundou. E aí, para tirar ele dali, vai ficar bem difícil. Então, é o tato mesmo, é o bom senso. Não tem aquela característica.
Tá. sabe? E se comunicar mesmo, de repente, conversar sobre isso, deixar o ambiente propício. Aberto para para que esse as tipo de assunto pessoas- até. Porque normalmente Isso. quem não tem vontade de conversar com a pessoa. Não. Ou ele vai conversar com você Se for homem, então, pior não ainda. vai de jeito nenhum. Tem uma dificuldade gigantesca em falar sobre isso. Então, ou ele vai conversar com você, ou no momento em que ele já se afundou completamente, ou quando ele superou. Das duas, uma. Isso, Normalmente, isso aí. enquanto eu estou no processo, não quero. Psicólogo. E, na verdade também, mestre, a gente fala, as pessoas também prestar mais atenção e acabar escutando. Porque a maioria das pessoas, quando está nessa situação, eles querem um acolhimento. E a maioria das vezes que você Isso. procura as pessoas se afastam e fala, vem ele encher o saco. Isso. Agora, tem um acolhimento também. Existe uma coisa que é chamada na psicologia que é o benefício secundário da doença. Olha como é que é complicado a gente comentar as coisas, que é tênue. Porque algumas pessoas precisam da atenção, gostam da atenção, como todo ser humano, sabe? Sim. E aí ela está num momento de assim, e aí ela percebe, opa, se eu me fizer aqui de vítima e tal, ó, Eu vou ganhar a atenção aí que eu começa tanto quis. Aí já entra numa outra situação, No outro que processo. está mais para psicopatia, que é a manipulação do outro, sabe? Mais para ter esse afeto. Então e o capoeirista, ele acaba que de tanto ele lidar com o ser humano, ele acaba que ele tem Ele tem esse feeling, né? Ele tem. Tem. Dá para entender, sim. E essa linha tênue que você tá falando pra gente, entre uma pessoa que começa a entrar nesse negócio, tipo, tô chateado ou alguma coisa porque fulano não me dá atenção. E começa a ganhar essa atenção. Ele pode, durante esse processo, se perder e realmente, por exemplo, começar a ficar assim? Exatamente. Ele acha que ele fica encantado pelo, vamos dizer assim, Pelo ganho pela secundário, recompensa exatamente. que ele teve, pelaquela recompensa imediata que ele teve. Uhum. Aí a situação dele vai piorando e ele fica naquela coisa de pegar o afeto, o carinho, o acolhimento, mas não vai se trabalhando nada, não fala o que dói mesmo. Só vai pegando, vai ficando quase com um vampiro emocional. Se acaba de um jeito, e aí ela só vai se trabalhar mesmo quando se afundar. E E aí você vai, o mas mais o que legal aconteceu? de você falar esse assunto é porque isso já foi um assunto que eu gosto de conversar. E quando você vai falar pra pessoa, a pessoa vai falar, você tá ficando maluca? Você acha que eu vou fazer isso pra poder ganhar atenção? Ou você acha que eu quero estar vivenciando isso? E, gente, não é que a gente acha que você... Algumas vezes sim. Não, mas é o jeito que a gente fala. Eu não tô falando que você, de uma maneira consciente, tem, lógico que você falou, tem, por exemplo, as pessoas que têm a questão da psicopatia, mas tem gente que não sabe e faz isso de uma maneira tão involuntária que só tá ali. Isso. Tô recebendo recompensa, que é até a própria questão do chocolate. A gente tá comendo chocolate, não tô comendo chocolate, assim, de uma maneira totalmente consciente, mas não, eu preciso, neste momento, suprir o que tá faltando em mim, ou, né? O afeto. Exatamente. Então eu vou ali, como chocolate, tô de TPM, que é o que a mulherada Dopamina. mais usa. A gente usa com frequência, né? Tô de TPM, É tudo isso que eu aí. preciso é de um chocolate. E não, nem sempre é o do chocolate que a gente tá precisando. Mas aí entra a questão da autoconsciência, de você compreender como que essas coisas realmente funcionam. E conversar sobre esse tema de uma maneira Isso. clara e sem tabu, e sem preconceito, porque eu vejo que muita gente tem preconceito de falar sobre isso. Então, às vezes, a pessoa nem percebe, nem se toca. Ou, um exemplo clássico. Eu falo pra todo mundo, eu falo, gente, eu acho que a gente deveria nascer com um psicólogo do lado, entendeu? Pra gente já poder ir melhorando durante a vida, gente Só que A dependendo... gente não... Desculpa. que dependendo da gente já que a gente cortei? fala, não tem problema. É que dependendo do que a gente fala, psicólogo, alguma coisa... Eu não, sou louco? Tá, por que eu vou precisar? Né? Pode concluir. Isso. Não, a gente tem uma cultura de não olhar para dentro de si. Tá? A gente está indo para Marte, mas ainda não conseguiu saber essa coisa miofascial. Um capoeirista teve que ler isso daí. Alguém já leu, alguém já deve ter feito isso também, feito essa ligação, provavelmente. Por causa que o conhecimento está duplicando agora. Mas veja você, cadê investimento para a gente? Não, vamos fazer isso daí, vamos entender como é que é a gente primeiro? Sim. A gente não tem a cultura de olhar para dentro de si e a gente não tem a cultura de se trabalhar afetivamente. É tudo atropelado, sabe? E não é bem assim. Quando você atropela, fica ali guardado, vai ficando guardado, uma hora explode. Então, e o que tem que ser feito para curar a depressão? Voltando lá, mobilidade articular em todas as articulações, para soltar todos os afetos ali, quadril, omoplata, tornozelo,
E aí, bota a pessoa para gingar no movimento, para ela estafar o flexor, o adutor, o abdutor e o extensor da perna dele, para tremer essa perna. Tá. Botou, fez ali a pessoa tremer, então. Vamos até repetir, que é importante a gente repetir isso, porque é simples assim, apesar de ser complexo assim. Bota a pessoa ali numa posição de borboleta, deitado, de costas no chão, pede para ela fechar a perna, né? E aí não encostar o joelho com o joelho, e aí abrindo devagarzinho, aí vai ter uma hora que vai tremer, se ela tiver... Essa tremida toda dá o boot, né? Talvez seja pelos dermátomos, talvez, vai se saber. Tá, mas aí A tem que gente ter não tem também estudo para isso. o autoconhecimento, né? Para poder Isso, trabalhar. não. Indispensável. Isso daí é para tirar O momento, a o possibilidade momento. de sofrimento e o suicídio. A pessoa pode, de repente, ir atropelando, já que ninguém trabalha mesmo psicologicamente, vai atropelando o sentimento. Ela vai dar conta no corpo. Só que um processo, uma hora vai... O processo de você aliviar isso tudo é você se autoconhecer, é você olhar para dentro, compreender que aquilo que você não gosta no outro é seu, não é do outro. Porque se fosse do Essa outro, não parte... estava nem aí, cara. Essa parte é a Se mais te incomodou, difícil. é porque É porque tá em teu. você, pega que é teu. Velho. E aí, essa, que é o mecanismo de defesa chamado projeção, é a forma mais tosca, vamos dizer assim, de você achar, opa, veja bem, deixa eu pegar um... Olha só, o psíquico, a gente não consegue ver ele diretamente. Da mesma forma, você está vendo aqui, o que tem na minha mão, aqui atrás da minha mão? Você compreende o que está aqui? Ó, vou para lá e vou fazer de novo. Isqueiro. Mas você não viu o isqueiro. Não. Você viu, percebeu pela luminosidade na minha mão. O psiquismo é dessa forma. Você não vai ver o que seja. Mas você, por exemplo, quando você projetou aquela pessoa que está nervosa, aquilo ali é um safado. Entendi, safado. Só não reconheço em mim, vou reconhecer nele. É aquela luzinha, por exemplo. Que legal. Eu acho que é isso. Mestre, agora vamos deixar aberto aí para a gente fazer aquele bate-papo do projeto que a gente vai tá lançando aí a respeito de uma plataforma, o seu curso. A gente vai elaborar um curso para capacitar os mestres, professores de capoeira para se trabalhar no combate à depressão e ansiedade, não é isso? Boa, isso aí. Tá? A gente vamos fazer isso daí, passar o que seja depressão, o que seja ansiedade, né? Porque no senso comum está deturpado, as pessoas acham que eu tô ansioso, tá? Mas com transtorno de ansiedade É diferente. é horrível. A pessoa não se aguenta, é uma hora que não consegue respirar e acha que vai morrer mesmo. É horrível essa sensação, sabe? Eu já provoquei uma síndrome do pânico em mim e fiquei impressionado, cara. Eu fiz o movimento onde eu fiz o clono muscular na parte de cima, que é aquela tremida, na parte aqui de cima, e aí fui jogar capoeira com um cara que era meu ídolo quando eu cheguei em Brasília, né? Que era o Bezerra. Quando eu joguei, comecei a chorar que nem a criança, cara. E aí começou a não ver... E falei, você está tendo um ataque de síndrome do pânico? Respira, filho. E aí você respira que uma hora vai dar certo. Você sabe que é 5 minutos mais ou menos. Respira. Aí fui controlando a respiração, cara. Olha só. A pessoa precisa compreender o que seja uma ansiedade do que seja um transtorno de ansiedade. Uma tristeza em um momento depressivo do que seja a doença depressão. Essa é horrível. Essa é horrível. É um precipício. É um buraco fundo mesmo, de dor, de sofrimento, que só sai pelo processo de autoconhecimento que a capoeira não vai precisar abarcar. A pessoa vai compreendendo, ainda mais se ela for compreender que aquilo é uma coisa do passado e que ela era uma criança para compreender aquilo ali. Na hora que ela entende mais ou menos, que ela consegue visualizar no corpo que ela trabalha, ó, tá tenso aqui, soltei, qual a sensação que eu tenho? A primeira sensação que eu tenho? Um afeto qualquer, um abandono. Opa,
Então, é por ali o caminho. Aí você vai trabalhando, deixa a cabeça trabalhar. Aí vem de novo, mexe no corpo. E aí, se você vai fazendo esse processo de autoconhecimento, ou seja, dá para o mestre de capoeira orientar a pessoa a ir buscando esse autoconhecimento. Mas suicídio acabou. A depressão enquanto doença também acaba. Vai ter o sofrimento, mas que da pessoa ainda não compreendeu o que é que ficou ali para trás. Na hora que ela compreender, isso acaba, ela vira a página. Que maravilha. E eu posso falar porque eu passei esse processo. Massa. É bem isso. E a capoeira, né, mais uma vez, resgatando. Não, ela é poderosíssima, né, cara? Tá falando só da condição do movimento dela, mas pô, o cantar, você cantar alto, Participar do grupo, você tá ter ali. a relação social. Porque, na verdade, quando você tá, tipo assim, eu vou falar por mim, porque quando eu tive depressão, eu me afastei da capoeira. Impressionante. Eu fiz o contrário. Eu fiz o caminho, Você vai afastar. eu fiz o caminho oposto. Não, mas é o que todo mundo faz. Vai se isolar. abandonando. Uhum, Legal. exatamente. Mestre, tem algum recado que você gostaria de deixar para quem está assistindo a gente? O recado que eu gostaria de deixar é aprendam isso daí, porque você, capoeirista, você é um terapeuta poderosíssimo. Você tem condição de ajudar essa sociedade que está adoecida, cara. Todo mundo tem alguém, todo aluno teu de capoeira, se não tiver depressivo, tem alguém depressivo na família, cara. É ele que não está sabendo ainda, porque é difícil identificar, mas que ele saiba o que ele tem que fazer para tirar esse mal. O Brasil é o mais ansioso do mundo. A doença, não sei que grau que está em relação aos outros países em termos de depressão, mas a gente sabe que hoje no Brasil, antes da pandemia, era a quarta doença mais incapacitante, mais do que câncer, mais do que problemas coronários. Hoje, a depressão, ela é mais, para você ver, quem está falando é doença, olha como é que é doença, ela é incapacitante. Ela incapacita, você não faz nada, você não tem condição de fazer nada. E a pessoa julgando, tá de frescura, tá não, tá incapacitada. E a pessoa incapacitada carrega outra com ela, porque precisa de uma pessoa para estar ajudando ela. Ou seja, em termos sociais, afunda um país. O Brasil tem 4, multiplica o Distrito Federal todo aqui, multiplica por 4, tem 4 distritos federais deprimidos. Isso porque é subavaliado e subdiagnosticado, né? Mas o que a gente sabe de depressão, existem 4 distritos federais, 18 milhões de pessoas, cara. É muita gente, cara. E tem como sair disso daí. E temos né? ferramenta para trabalhar quanto, hein? Temos muitos capoeiristas para trabalhar quanto. Isso. Capoeira tem uma capilaridade que entra em qualquer tipo de lugar, está em qualquer lugar, está em qualquer região, né? E a doença também, ou seja, o profissional de psicologia talvez não vai conseguir formar tanta gente para conseguir atuar com esse pessoal todo. O mestre de capoeira, como o mestre de outras artes marciais também, a capoeira para mim eu acho mais completa, mas talvez eu esteja falando isso porque é a que eu amo, é a que eu faço, apesar de eu ter feito outras para agregar na minha, mas ela é mais completa, no meu ver. Né? Eu reconheço que a yoga ela também faz um trabalho muito bom. Se o yoga saber esses detalhes que tem do miofacial, como é que faz, tem que trabalhar a perna, tem que cansar a perna ali, acabou a depressão, acabou esse mal do século, está resolvido. Traz outro mal para a gente. Mestre, foi um prazer te receber. Esse assunto, de verdade, é de extrema importância e se eu puder deixar um recado para as pessoas tenham empatia. Aprendam a se amar e a respeitar, não a si mesmo, como o próximo também. Porque nem sempre, na verdade, quase nunca é graça. Então, se vocês puderem, tenham um olhar com um pouco mais de amor para quem está do seu lado passando por algo desse tipo. Mestre, show de bola. Só agradecer, que Deus abençoe sempre o Senhor, para a gente continuar cada vez mais focado nesse projeto e poder estar ajudando outras pessoas, que isso é muito importante. Que Deus te abençoe sempre. Forte abraço. Amém, e fica mestre. com Deus. Gratidão a vocês, satisfação de conhecer, viu, Ana? Você igualmente. Sensacional, viu? Obrigada. Paizão, tá de parabéns aí.
Fiquem com Deus também. Gratidão. Abraço. E fica aqui mais um podcast. Vem pra roda. Até a próxima.